Olá, alunos. Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série O Entendimento do Texto, a Tela e a Cela. Nesta audioaula será o entendimento dos personagens Raimundo e o Homem do Chapéu Branco ou a Mulher da Sandália Branca, seu Gracindo, sua Gracinda, né? Lembro a todos que a Tela e a Cela é uma obra de dramaturgia e, como toda obra de arte, é plural e o seu entendimento depende do seu interlocutor. No caso, aqui é o meu entendimento, o professor Diogo Guermandi. Bom, sugiro ao ator que for fazer o Raimundo... vou começar pelo Homem de Chapéu Branco. Sugiro ao ator que for fazer o Homem de Chapéu Branco ou a Mulher da Sandália Branca assistir escutar, né, a audioaula da Marta e Pedro, Virges e Mauro e Gertrudes e Edvirges, porque lá contém uma série de elementos com relação à televisão brasileira, tá? Então, vamos lembrar, a gente está falando de um programa de televisão que tem que ser cômico, né? E o intuito principal é fazer uma crítica a esse tipo de programa, que é o Homem de Chapéu Branco. Que tipo de programa é? Um programa que entrevista pessoas pobres, né? Pessoas da classe mais baixa, né? Mais baixa remuneração, e explora aí os conflitos familiares, né? As brigas de família, para que elas aconteçam no programa e dê audiência, né? No fundo é isso. Apesar dos apresentadores desses programas terem um discurso demagógico de que lá eles tentam resolver o problema das pessoas, é muito visível, assim, é muito nítido que o que rola é provocar audiência por conta dos barracos. É isso, né? É um programa que tenta ali moralizar as questões e tal, e aí ir provocando os entrevistados até que eles, né, ali ao vivo entrem em conflito, e é um programa que explora a curiosidade do telespectador sobre a vida alheia, né? Quer ver o ciclo pegar fogo, enfim. Então, esse tipo de programa que explora aí pessoas pobres e faz muito lucro com isso, e o Homem do Chapéu Branco ou a Mulher da Sandália Branca é o apresentador desse programa. Então, com relação a isso, em primeiro lugar, o apresentador precisa dominar o programa, né? Então, isso é uma dificuldade dos atores, e é importante perceber que é ele que domina, manipula, né? As perguntas todas que ele vai fazendo são para manipular os entrevistados e ter eles nas mãos, né, para o programa não desandar. É um programa de televisão. Uma outra coisa que dá para perceber no texto é que em vários momentos também o apresentador dá uma de bonzinho, tentando pacificar, né? Ou seja, tentando construir uma figura para o telespectador de que o seu Gracindo ou a dona Gracinda, né, o apresentador, é uma pessoa boa, uma pessoa de moral, íntegro, né? Então o apresentador, ele tem essas duas características no texto, que é de provocar e ao mesmo tempo aparecer ali como um salvador ali daquelas pessoas, uma pessoa boa que se preocupa com o povo e tal, né? Então isso aparece no texto. Uma outra característica que é importante o Homem de Chapéu Branco perceber é que ele é a escada, né? Então a comédia deste núcleo, em primeiro lugar, ela é muito importante porque a peça nesse momento ela já está uns 50 minutos, 40, 50 minutos rolando, então a plateia já começa a ficar cansada. A gente está falando de um público de 2000, né,
segundo milênio, em que não tem muita paciência de ficar muitas horas no teatro, não está acostumada, né? E uma peça aí que vai chegando perto da 1 hora, o público começa a ficar inquieto, pegar o celular, dormir, enfim. O público do teatro tem tido essa característica cada vez mais. Então é muito importante que esse núcleo seja engraçado. Então, a novela e o programa da Vídeo Escalado não necessariamente precisa ser muito engraçado. Eles precisam ser artificiais, eles precisam ter um certo humor, mas não ser engraçado de gargalhar. O programa do Homem Chapéu Branco tem essa não é uma obrigação, mas tem esse objetivo. Por quê? Para a plateia de fato acordar, levantar da cadeira, dar uma pegada assim de opa, a peça tá muito viva ainda. Então isso é importante. Só que a comédia não está no Homem do Chapéu Branco, está nos personagens. O Homem do Chapéu Branco, ele só provoca, né, os personagens para que eles sejam engraçados, e a reação do Homem do Chapéu Branco muitas vezes é que é engraçado. Às vezes a Edileuza, o Raimundo, o Edinaldo, eles fazem uma coisa que é engraçado, mas fica faltando um detalhe do Homem do Chapéu Branco. Então é importante o Homem do Chapéu Branco, aí eu já estou falando até de interpretação, nem tanto de entendimento de texto, mas tem a ver com entendimento de texto, de olhem em que lugar da peça está esse programa, né? E mesmo também ali das piadas que existem entre os personagens, algumas piadas elas estão na boca dos personagens entrevistados, mas é a reação do Homem do Chapéu Branco que torna mais engraçado ou menos engraçado. Então é importante o Homem do Chapéu Branco e Mulher da Sandália Branca perceberem que a cada resposta dos personagens é preciso ter uma reação em tempo cômico, né, de estou absurdado, vou causar polêmica e tudo mais, né? Então isso é muito importante, é difícil isso, o ator precisa perceber os momentos em que o seu Gracindo precisa reagir. O seu Gracindo não é só um cara que faz pergunta, ele é um cara que reage às respostas. Eu vou repetir, o seu Gracindo e a dona Gracinda não são apresentadores apenas que fazem perguntas, eles também reagem às respostas, e é isso que torna mais engraçado. Tomem cuidado, às vezes os alunos fazem apresentadores que só fazem perguntas, e não é. Eles precisam reagir assustados, desconfortáveis. Vou dar um exemplo. Quando tem uma piada que tem no texto que é assim, que a Edileuza fala que o Raimundo batia nela, né? E aí ele fala assim: nossa, Edileuza, mas há quanto tempo você aguentou isso? E o texto literal há uns 8 meses, mas depois não aguentei mais não, né? Muitas atrizes, e até eu mesmo já dirigi algumas vezes assim, não conseguem impregnar a comicidade nesse momento, e aí a gente fala assim: não, faz o seguinte, fala, não foi muito tempo não, foi só uns 8 meses. Aí a gente está explicando a piada, não é necessário. Se a Edileuza falar uns 8 meses depois, eu me mudei, e o seu Gracindo reagir de meu Deus que absurdo, né? Não necessariamente falando, só reagir com o corpo mesmo, e para a plateia, não pode ser para a Edileuza, a plateia já vai rir de que ela aguentou 8 meses apanhando, né? Então é disso que eu estou falando, não é só um fazedor de perguntas, é muito mais do que isso. O Homem de Chapéu Branco tem uma função de dar, assim, como são alunos que estão fazendo a peça, né, no curso ator, o Homem de Chapéu Branco precisa ter o controle do texto muito bom, porque os outros 3 personagens, eles precisam jogar muito, muitas vezes eles vão sair um pouco do texto, faz parte daquela linguagem cênica, porque é barraco mesmo, não é necessário ficar tão preso no texto, né? E desde que a saída do texto seja espontânea,
e é muito comum e possível os atores até chegarem a se perder um pouco do texto. E quem tem a obrigação de segurar o texto deles e voltar eles para o eixo, para o roteiro, é o Homem de Chapéu Branco e a Mulher da Sandália Branca. Então isso é importante. São personagens que têm... O Homem de Chapéu Branco tem muito texto e ele precisa saber muito bem o texto, muito bem o roteiro. Então é um trabalho muito interessante também, muito importante. Ele que segura o programa, ele tem a obrigação de seguir o roteiro da peça e do programa, né? Tem que dominar o palco, dominar a câmera, dominar os personagens. É um dominador ou uma dominadora, o seu Gracindo ou a Dona Gracinda. Então isso é importante. É importante fazer polêmica, né? Fazer polêmica com qualquer coisa, né? Qualquer questãozinha assim mais simples tem que fazer polêmica, tem que deixar gigantesco. E uma outra característica do seu Gracindo e da Dona Gracinda, que é muito boa, assim, se o ator consegue dar o tom, é deixar claro para a plateia de que ele está provocando os personagens, tá? E de que aquilo é uma exploração, né? Nós já tivemos alguns alunos que conseguiram dar esse tom, e aí a tela fica muito mais amarga, porque, veja bem, algumas pessoas às vezes saem da telacela adorando, né, o núcleo do Chapéu Branco, porque realmente é muito divertido. Até aí tudo bem, mas muitas delas saem achando que aquilo é bacana, que aquele tipo de programa é bacana. E não é bem o intuito do autor colocar esse programa na tela, pelo contrário, é fazer uma crítica negativa a esse tipo de programa que não acrescenta nada às nossas vidas, que não é informativo, de que a gente gasta tempo das nossas vidas perdendo com relação a vida alheia, né? E a qualidade do programa é muito ruim. Então essa é a crítica que tem que ser feita. E o Homem de Chapéu Branco pode fazer isso. Não é a Edileuza, o Edinaldo e o Raimundo que fazem isso nesse núcleo. É o Homem de Chapéu Branco, né? Então, quando ele dá o tom ali de que isso, gente, que isso? Isso aqui não é um programa de barraco. Se o ator ali, né, tiver mentindo e deixar bem claro para a plateia, né, a plateia vai perceber. E aí ela vai falar: "Nossa, é verdade, eu tô rindo aqui e esse programa é uma porcaria". Então, isso é uma coisa sutil de interpretação que, quando o Homem de Chapéu Branco ou a Dona Gracinda consegue dar esse tom, funciona muito bem e cumpre muito bem a função do texto, esse núcleo, né? E é o Homem Chapéu Branco que tem que dar esse tom, ou a Mulher da Sandália Branca, né? Uma outra coisa também é a apresentação do programa e o fechamento do programa. Eles precisam ser muito fortes, assim, alegóricos, né? E não pode ser mais ou menos, tem que ser bem marcado. É uma apresentação, início de um programa e é o final de um programa. Inclusive no final é muito engraçado, porque a gente monta, quando o seu Gracindo fala assim: "Muito bem, eu estou muito feliz com essa criança aqui no colo, né? E essa família unida atrás de mim". E aí os atores começam, a Edileuza, Edinaldo e Raimundo começam a brigar bem nesse momento, ou seja, para mostrar que aquilo não resolveu nada, na verdade só ganhou um pouco de dinheiro aí para a emissora e gastou tempo das nossas vidas. Então é isso. Então, mas é importante o ator que faz o seu Gracindo e a Dona Gracinda assistir muito esses tipos de programa, para ver como são as dinâmicas, como é importantíssimo dominar o programa, fazer polêmica, né, explorar as histórias dos personagens, para que vire polêmica, moral. São personagens moralistas, né? E que, na verdade, não estão do lado de ninguém. Eles ficam do lado de um ou de outro ali só para provocar a discussão, né? E são falsos pacificadores, né? Gente, que isso, né? Então é legal deixar isso artificial
para a plateia também perceber a qualidade desse programa, tá? Então são essas as funções principais que a gente consegue extrair do texto do seu Gracindo e da dona Gracinda no programa do Chapéu Branco, né? Então tem que agitar, tem que acordar a plateia, tem que ser engraçado. O seu Gracindo é escada, né? Ele tem que reagir, não é só um cara que pergunta, ele tem que dominar o programa, ele tem que iniciar bem e fechar bem o programa, ele tem que ser a estrutura do texto para que os outros atores não se percam, né? E tem que jogar muito com a plateia, olhar muito para a plateia. Não costuma dar muito certo seu Gracindo e dona Gracinda que ficam apenas olhando para os convidados do programa, ou seja, que ficam com a quarta parede fechada. Não, costuma dar mais certo seu Gracindo e dona Gracinda, que olha muito para o público, conversa muito com o público, conecta muito com o público. Tudo bem? Bom, com relação ao personagem Raimundo, é lógico que o Raimundo, a Edileuza e o Edinaldo, eles precisam criar a história de onde eles vieram, de que cidade do Nordeste ou do interior eles vieram para São Paulo. O fato é que eles não são de São Paulo e eles moram em São Paulo, provavelmente na periferia, que inclusive começa a se iniciar aí ali nos anos 60, 70, né? Exatamente no período da peça, e depois criar também a profissão dele, enfim, tudo mais. Mas o que a gente consegue extrair com certeza que o Raimundo, ele bebe, ele é um alcoólatra, ele bebe todo dia, né? De manhã já vai pro botequinho, vive no boteco, deve ter seus amigos do boteco, que ele chama de bar do Chico, né? O boteco do Chico. Ele gosta muito da Edileuza, né? Então isso é uma coisa importante de perceber no texto, às vezes o Raimundo não percebe. Ele gosta muito de Edileuza. Por quê? Porque no final, quando o seu Gracindo começa a provocar ele, fala: pega o nenê no colo, tá com saudade da mulher do filho ou não, o Raimundo, ele chora, né? E ele é um cabra macho, né? Ele é um cara assim que bate na Edileuza, que dá corretivozinho na Edileuza, né? Que vai bater no Edinaldo. Ele é duro, só que ele chora em plena televisão, lógico, que é porque ele está sendo manipulado pelo seu Gracindo, mas também porque ele de fato gosta da Edileuza. Ele gosta bastante de Edileuza. E acho até que ele gosta, e pela Edileuza ser uma pessoa mais assanhada, mais amorosa, e todo mundo ficar falando pra ele que ela bota chifre nele, e aí a atriz que faz a Edileuza tem que decidir se isso acontece mesmo ou não. Provavelmente acontece. É por isso que ele bebe ainda mais. E quando ele bebe muito, ele bate mais na Edileuza, e aí provavelmente ela atrai mais ele, e aí esse é o ciclo e o conflito desse casal, né? Provavelmente a Edileuza atrai o Raimundo porque ele não trata ela bem, provavelmente ele bebe mais porque ela atrai ele, e quando ele bebe mais ele bate mais nela, e assim sucessivamente, né? A Edileuza tem um chamego com o irmão, né? Tem uma criação diferente com o irmão, mas muito apegada. Pode ser que tenha alguma coisa ou não, aí os atores vão decidir, mas de qualquer maneira o Raimundo não gosta desse irmão, né? Até porque já pegou ele lá, já pegou um outro cara uma outra vez em casa, né? Desde que eles namoravam, ou seja, a Edileuza e o Raimundo, eles estão juntos há muito tempo, né? E o Raimundo é importante também, quem faz o Raimundo, perceber no texto dele que é um cara que teve uma criação muito machista. Ele é um cara super machista, ele bate, corretivozinho, chama de vagabunda, né? E tal. Então um cara assim, moralista, porém que tem esse calcanhar de Aquiles, que é que ele bebe, ele é cachaceiro, né? E tudo mais, tá? O Raimundo, com certeza, não faz a menor ideia do que é comunismo, do que é ditadura militar e o que está acontecendo no Brasil, né? São pessoas aí muito distantes aí do contexto político, né? Vivem suas vidas sofridas aí, muito pobres, estão tentando sobreviver na periferia de São Paulo, né? E esse é o Raimundo. Ele está incomodado de estar no programa, ele não queria muito ir, mas ele foi porque ele vai receber um dinheirinho da emissora, provavelmente, né?
Só para vocês terem uma ideia, né, aquele programa Casos de Família, existia uma época em que ele tinha um convênio com um patrocinador que era Sorridentes. E aí as famílias que iam lá, elas recebiam implante dentário para ir lá, né? Então, como recompensa, vai lá, você participa e recebe implante dentário. Veja só, isso é uma coisa muito louca, porque o que acontece? Teve um período que o Caso de Família só ia gente banguela, né? E aí o negócio era mais assim escatológico ainda, né? Mais grotesco, mais engraçado, porque os personagens eram banguelas, porque eles iam lá para receber a prótese dentária. Então veja que ponto chega, né, o tipo de negociação ali num programa para explorar as pessoas, né, banguelas como personagens cômicos para lucrar. E o Raimundo também foi lá no Seu Gracindo porque ia ganhar algum dinheiro, né? E ele chega meio cismado no palco porque ele está sendo acusado de um monte de coisa. E ele começa se defendendo, né? E aí no final ele acaba se abrindo, o Seu Gracindo consegue manipular ele, né, para ele se abrir e demonstrar que realmente gosta da Edileuza e sofre, né? Um cara que sofre e bebe, né? E muito machista. Esse é o Raimundo, é um personagem muito engraçado, tem que ser no tempo cômico, tem que ser engraçado, dá para explorar muito, tem que ter muita energia o Raimundo, tá? O Raimundo, Edileuza e Edinaldo tem que ter muita energia, não dá para ser energia baixa, eles têm que entrar a 1000 por hora e quem segura eles é o Seu Gracindo, eles têm que subir, como eu disse na parte do Seu Gracindo, eles têm que subir a energia da peça e o Raimundo entra com tudo, né? Outra coisa do Raimundo que é legal o Raimundo perceber assistindo exemplos de programas, né, é que nesses programas quando entra o segundo entrevistado, né, o primeiro fica o apresentador apresenta o segundo que acabou de chegar, mas o primeiro que já tinha sido entrevistado continua no palco. E aí eles ficam a cada coisa, né? Vamos imaginar. O Raimundo entrou, foi entrevistado. Quando entrar o Edinaldo vai ficar respondendo e o Raimundo ele fica fazendo intervenções. Ele não fica quieto, né? Ele fica indignado. É exatamente essa característica dos programas de barraco. Eles não entrevistam separadamente cada um, né? E é aí que a coisa vai esquentando. Então o Raimundo, a Edileuza, quando entra o Raimundo, tem que ficar resmungando. E quando entra o Edinaldo, o Raimundo precisa ficar resmungando. Tanto ele vai ficar resmungando, que tem até partes que já estão escritas no texto, que aí eles vão brigar, né? Então tem que ter muita energia. O Raimundo, ele é machista, ele gosta muito da Edileuza, ele bebe porque ela chifra ele e ele bate nela porque ele acha que ela merece, porque ela devia seguir ele, as ordens dele. Tá? Então esse é o Raimundo e o Seu Gracindo, uma boa construção aí para os atores, né? Bom estudo e mergulhem nesse tipo de programa, assistam bastante, tem muitas referências e é realmente um programa de baixíssima qualidade da televisão brasileira e que tem até hoje, desde aquela época. Tudo bem? Então é isso. Bom trabalho.